E o calor nada mais é do que uma energia em trânsito. Já botei as setinhas aqui em vermelho. Por quê? Porque o calor, ele sempre vai do corpo de maior temperatura, no caso vai ser uma energia, indo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E essa troca aí, ó, vai até que os corpos tenham a mesma temperatura. Ela só para quando todo mundo estiver na mesma temperatura. E aí, Rafa, como é que eu faço para analisar isso? O que está acontecendo? Como eu falei, o calor vai sempre do corpo de maior para o de menor temperatura. E isso só para até os dois estarem em equilíbrio. Ou seja, chegar ao mesmo tempo. A quantidade de calor que o corpo de maior temperatura vai ceder para o de menor temperatura, ela vai ser igual à quantidade de calor que aquele cara vai receber num sistema isolado, um sistema que não tem perdas. Na maioria dos casos, nas questões de vestibular, nas questões que aparecem na UERJ, é sempre um sistema em que não tem perdas. Então, se o que o cara está cedendo é a mesma coisa que o cara está recebendo, quando eu for somar isso daí, ó, vai dar zero. Sempre vai dar zero. Beleza? Para a UERJ, nesse caso, o que é cedido mais o que é recebido vai dar zero. Tranquilo? Ah, Rafa, mas eu lembro que tem alguns tipos diferentes de calor. E tem mesmo. Vocês têm o calor sensível e o calor latente. Qual a diferença entre os dois? O calor sensível tem a ver com a diferença de temperatura. Vai só mudar a temperatura daquele corpo. Enquanto o calor latente vai mudar o estado físico. Aquela regrinha, né, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e assim vai. Para o calor sensível, a gente tem a fórmula do Q macete, que é igual a mc ΔT, que é a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico, e o ΔT, esse T maiúsculo, diferente do T lá da corrente elétrica, que é o minúsculo, que era para tempo, é a variação de temperatura. Aqui no calor latente, a gente tem a fórmula do Q mole, ou do Q mel, como vocês preferirem lembrar. O Q, que é a quantidade de calor novamente, é igual a massa vezes o calor latente. O L é o calor latente e é constante, tá? Você vai ter ali um calor latente de fusão, de vaporização, e ele vai te dar isso na questão, a menos que ele esteja perguntando quem é o L. Só para vocês terem uma noção aqui para distinguir, a gente não vai preencher todos não, mas só para ficar aqui, ó. Eu tenho aqui cubos de gelo dentro de um copo. Nesse primeiro caso, eu tenho os cubos em menos 30 graus Celsius, indo para 0 graus Celsius. Eu tenho só uma variação de temperatura. O estado físico não mudou. Então, aqui, quando eu for analisar, eu tenho um calor sensível. Quando eu for olhar aqui, ó, do 0 graus Celsius para o 0 graus Celsius, minha temperatura não mudou. Então, não pode ser calor sensível. Mas se eu olhar para dentro do copo, aquilo que era sólido, que era o meu gelo, derreteu. Então, agora tenho ali a minha água a 0 graus Celsius.